Cumprimento a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos mais uma vez a um estudo bíblico da Palavra do Senhor. Hoje, domingo, Escola Bíblica Dominical, nós estamos aqui para aprender um pouco mais da poderosa Palavra de Deus. Depois desse vídeo será postado no canal Entendimento da Bíblia, que é o canal do YouTube, e você pode também acessar esse conteúdo neste canal do YouTube. Tá? Eu me chamo Leonardo, está comigo a minha esposa Adriele. Nós vamos dar início agora na lição de número 7, que é a lição que fala do tema A Obra do Filho. Lembrando que esta lição que nós estamos trazendo é da revista de lições bíblicas A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas, que é da CPAD, editora CPAD. E nós estamos agora então na lição de número 7, que é o tema, como já disse para os irmãos, a obra do Filho. Então nós vamos ler o texto áureo da lição. Antes, vamos fazer uma oração para que Deus possa nos guiar, nos dirigir neste estudo bíblico, tá bom? Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, te bendizemos, ó Deus forte e poderoso, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para aprendermos a tua santa palavra. Fala conosco nesta manhã, neste dia, ou em qualquer horário que cada um dos irmãos esteja vendo, meu Deus, este conteúdo. Pode ser de dia, de manhã, à tarde, à noite, qualquer horário, qualquer período, até mesmo na madrugada, muitas vezes, para aprendermos a tua santa palavra. Fala conosco, em nome de Jesus, tudo para a glória e para o louvor do nome santo do Senhor, que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto áureo da lição está em Filipenses, capítulo de número 2, e o versículo de número 9, diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então, Filipenses capítulo 2, versículo 9, traz esse texto áureo da lição. A verdade prática está registrada assim: a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. Estamos também com o texto de leitura bíblica em classe, antes dessa leitura bíblica em classe, que está registrado em Filipenses, Se você quiser folhear na sua Bíblia antes, tá? Filipenses 2, versículo 5 ao versículo 11, e depois Hebreus capítulo 9, versículo 24 ao versículo 28. Até que você folheie as páginas da sua Bíblia, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 491 da harpa cristã. Vou pedir para minha esposa estar louvando ao Senhor neste momento. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz.
queres pureza para teu coração, no sangue há poder, sim há poder, mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, no sangue há poder, sim há poder. Queres com os anjos na glória cantar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Amém, irmãos. Temos que confiar no Cristo da cruz, o Senhor Jesus Cristo, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida, você que está participando já desta live, né? Quero aqui cumprimentar na paz do Senhor Jesus a minha mãe Isabel, que está acompanhando. Seja bem-vinda, minha mãe Isabel, seja bem-vindo todos vocês que acompanham a live e também posteriormente esse vídeo que será publicado no canal Entendimento da Bíblia, tá bom? A leitura bíblica em classe está registrada no livro de Filipenses, capítulo de número 2, o versículo de número 5 ao versículo de número 11, e também está registrada Hebreus 9, versículos 24 ao versículo 28. Filipenses, capítulo de número 2, do 5 ao 11, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o registro de Filipenses 2, do 5 ao 11. Agora vamos para Hebreus, capítulo 9, versículos 24 ao 28, que diz assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém do mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Glória a Deus, né, irmãos, por esta palavra. Nesta palavra damos início então neste ensino bíblico maravilhoso da parte de Deus, que vem falar sobre a obra do Filho. Filho quem? Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, a qual nós estamos falando. A introdução diz assim: Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, que assumiu a forma humana, viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou vitoriosamente. Sua missão abrange não apenas o perdão dos pecados, mas a revelação do caráter do Pai, a restauração de toda a criação. Essa lição visa apresentar
a profundidade da obra do Filho em 3 dimensões: sua humilhação, sua redenção e sua exaltação. Tópico 1. A humilhação voluntária do Filho. Paulo exorta a igreja de Filipos à unidade e à humildade, em Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. O apóstolo adverte aqueles irmãos terem a mente de Cristo, abre aspas, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, fecha aspas, Filipenses 2, verso 5. O termo grego traduzido como sentimento é phorneum, que também pode significar modo de pensar e disposição mental. Dessa forma, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver que foi demonstrado por Cristo. Refere-se a uma consciência moldada pela humildade, amor e obediência. Imitar a mente de Cristo significa renunciar ao egoísmo, buscar o bem do próximo e viver para a glória de Deus. Como cristãos, somos chamados não apenas a crer em Cristo, mas a pensar e agir como Ele. Glória a Deus, né? Nós aprendemos na atitude de Cristo a humilhação por tudo aquilo que Ele passou. De certa forma, também nós que servimos a Deus, nós também somos humilhados nesta terra. É notório porque o próprio Senhor Jesus escreveu nas palavras da Bíblia que neste mundo teríamos aflições. Mas Ele falou que nós temos que ter também bom ânimo, porque Ele havia vencido o mundo e nós também venceríamos. Então nós temos que acreditar nesta promessa que vem do Pai pelo Filho Jesus Cristo. É bem verdade que também nós não podemos deixar de mencionar as 3 pessoas, né? Como já mencionamos nas lições anteriores: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um único Deus em essência, porém são 3 pessoas distintas, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas, mas nós adoramos um único Deus. É um único Deus, porque cada um deles não é um Deus diferente um do outro, não. É um único Deus, mas são 3 pessoas distintas. E como nós estamos detalhando mais a pessoa de Jesus Cristo, aqui vai falar e vai frisar melhor sobre a pessoa de Jesus Cristo, o Filho. Aqui está falando sobre a sua redenção, a sua humilhação e a sua exaltação. Gostaria que, se a minha esposa puder, por gentileza, ler em Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5, que nós, na verdade, já lemos aqui, mas só para refrisar para os irmãos esse versículo, daquilo que se trata desta obra redentora, né, do Senhor Jesus. Filipenses 2, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De sorte que haja o mesmo sentimento, tá? O mesmo sentimento, ele significa muitas vezes aqui a forma de pensar ou a disposição mental, aquilo que está em nossa mente. O que está em minha e em sua mente? Faça essa pergunta para você. Será que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós agimos, é conforme as mesmas atitudes de Cristo? Jesus Cristo, ele pensou na nossa salvação. Ele foi para um propósito: ir até a cruz do Calvário, morrer por mim e por você. Houve sofrimento? Sim, houve sofrimento. Ele é o Rei da Glória? Sim, Ele é o Rei da Glória. Por que eu estou falando essa palavra? Porque o inimigo quer falar para nós e quer mostrar para nós que o Evangelho é muito confortável. Mas o Evangelho ele não tem essa questão de conforto. Não, ele não é confortável. Na verdade, o Evangelho ele confronta as nossas vidas.
ele vai de encontro com as nossas concupiscências, as nossas vontades, e muitas delas são da carne, dos olhos. Então, são concupiscências, são vontades humanas, são vontades naturais do ser humano, mas só que nós não podemos deixar nós sermos levados por essas vontades e nos corromper, porque nós também somos o quê? Seres espirituais, assim como os anjos de Deus, assim como o próprio Senhor Jesus, que em glória também foi manifesto, por exemplo, para Paulo, e ele retornou para a glória que ele tinha, né, que nós vamos ver também aqui na lição. Então Deus, ele é Espírito, assim também nos afirma a palavra de Deus. E também Deus no Jardim do Éden, lá quando ele fez Adão e fez Eva, ele tem aquela palavra que fala para nós, lá no livro do Gênesis: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós temos Deus na nossa vida. Se nós temos Deus na nossa vida, nós também somos seres espirituais. Então também devemos agir como ser espiritual, em busca, em consagração da nossa vida, consagração da nossa vida ao Senhor, em jejum, em oração, em leitura da palavra de Deus, aplicarmos nas questões espirituais. E o Senhor Jesus, ele quer que a nossa mente, como mente de Cristo, como a mente dele, do Senhor Jesus Cristo, pensamos assim, essa disposição mental, esse sentimento de saber que aqui nem tudo será um mar de rosas. E muitas vezes padeceremos, sofreremos, mas por algo muito maior, muito melhor, que é a promessa de Deus através de Jesus Cristo, que é a salvação eterna. É um lugar muito maravilhoso para aqueles que padecerem, que sofrerem, assim como foi também os apóstolos, assim como foram muitos dos mártires na palavra de Deus, eles sofreram, assim como também Jesus sofreu, mas não negaram a verdade de Deus. Então o Evangelho não é confortável, o Evangelho é um confronto, é algo que muitas vezes vem tirar, talvez até a sua paz, mas não a paz que Deus coloca, porque a paz que você coloca, mesmo estando em uma grande tempestade, algo muito ao seu redor, fazendo coisas que tudo está fora do lugar, mas você tem a paz de Cristo na sua vida. Isso é interessante. O mundo pode estar caindo em pedaços, mas a paz está em você. Pode ser que você esteja sofrendo, no que sentido? Sofrendo dores, sofrendo perseguições, sofrendo outras coisas, mas a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela estará contigo. E Ele estará contigo mesmo no meio das perseguições. Então essa é a mente que Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor, quer que venhamos entender. Tá? Vamos ler então 1 João, capítulo 2, o versículo 6. 1 João, capítulo 2 e o versículo 6. João capítulo 2 e o versículo 6. Vou pedir para minha esposa ler, por favor. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Muito bem. Não tem como nós vivermos uma vida de mentira, né, irmãos? Aquele que está nele deve andar como ele anda, né? Capítulo de número 2, né? Aqui 1 João, capítulo de número 2 e o versículo de número 6, né? Aquele que está nele também deve andar como ele andou. Como que Jesus andou, né? Como nós devemos andar. Nós falhamos? Nós falhamos. Mas temos que colocar nosso caminhar como o caminhar de Cristo. Imagina Jesus, né? Alguns versículos talvez você tenha visto ou tenha ouvido, né? Por exemplo, nós estamos nesse feriado da Páscoa, né? Muitos lembram aí do coelho da Páscoa, do chocolate, mas nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós não temos que lembrar dessas coisas. Essas coisas vêm do paganismo. Nós temos que lembrar que a Páscoa, o primeiro referencial dela na Bíblia, não sei se você vai lembrar e você vai recordar, a Páscoa está relacionada à saída do povo lá do Egito, quando eles estavam escravos mais de 400 anos no Egito. Quando Deus ordenou para que Moisés fizesse com que cada família pegasse 3 ingredientes
que é o cordeiro, que era a carne assada do cordeiro. Eles tinham que assar essa carne, comer essa carne. Eles tinham que comer também pães asmos ou pão sem fermento e também ervas amargas. Esses 3 ingredientes era necessário celebrar a saída deles, a saída do povo do Egito pela escravidão que estavam ali há muitos anos. E grande foi a libertação. E remetendo também a essa história, lá nestes versículos, lá no livro do Êxodo, você vai ver também que quando Deus usa Moisés, ele fala também para que cada família pudesse pegasse um cordeiro, melhor dizendo, e passasse nos umbrais ou nas vergas das portas. E esse sangue do cordeiro que foi passado nas vergas, nas umbrais das portas, impediria que a morte ou o anjo da morte viesse sobre a casa daqueles judeus, hebreus, e não entrasse. O sangue era o sinal naquela casa para que esse anjo ou essa morte não entrasse nesse lar e não levasse o filho primogênito daquela família. Infelizmente aconteceu para com os egípcios, porque os egípcios eles não adoravam a Deus e muitas vezes Deus, até o próprio Deus, endurecia o coração de Faraó para não libertar os hebreus. E o que remete a você esse sentido e esse sentimento da Páscoa? O que significa esse sangue que foi passado nos umbrais das portas, das vergas das portas de cada família? Algo vem na sua memória? O que vem na sua memória em relação a esse sangue desse cordeiro lá no Antigo Testamento? Sim, acredito que muitos de vocês já devem ter colocado na sua mente qual que era o sangue desse cordeiro. É o sangue do Senhor Jesus, irmãos. O sangue daquele cordeiro que foi imolado, que foi passado nas vergas das portas daquelas famílias, quando eles foram libertos do Egito, é a representação do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado e que nos livra da morte. É o sangue de Jesus. Então nós estamos vendo, na verdade, só para refrisar a este feriado da Páscoa que nós estamos transmitindo esse vídeo, nós estamos aqui falando também do sacrifício de Jesus, a sua redenção. E também é o nosso comportamento, irmão. Nós temos que deixar o que? As nossas vontades da carne. Nós temos que perder muitas vezes algumas coisas que, na verdade, para Paulo, o morrer é lucro. Na verdade, seguir a Jesus não é perca, é ganho. Quando você vê uma música, talvez um louvor, você talvez quer dizer um louvor, uma música, uma melodia que fala que você esteja gastando a sua vida para servir ou seguir a Jesus, não acredite nesta palavra, porque você não está gastando a sua vida para com Jesus, você está ganhando, remindo-se os tempos, porque os dias são maus. Você está ganhando o seu tempo, porque você está fazendo a melhor escolha na sua vida, que é servir a esse Deus por intermédio do seu Filho Jesus, esse Jesus maravilhoso, a qual perdoou os nossos pecados. Nenhum homem é digno, nenhum ser é digno de perdoar os nossos pecados. Somente Jesus Cristo, irmãos. Vamos então para o tópico de número 2, o esvaziamento de sua glória. Vou pedir para minha esposa ler, por favor, o tópico 2. O apóstolo recorda que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, sendo ele igualmente Deus, compartilhando da mesma natureza do Pai. Preferiu privar-se de seus direitos, não da sua divindade. Trata-se de um contraste com o primeiro Adão, que almejou ser como Deus, enquanto Cristo, o segundo Adão, sendo Deus, preocupou-se com o bem-estar dos outros. Essa realidade é confirmada quando Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, isto é, esvaziou-se voluntariamente, assumindo a natureza humana, na forma de servo,
Isso não significa a perda de sua divindade, mas a renúncia da glória que ele possuía na eternidade com o Pai. Amém. Muito bem. Então, o que nós entendemos aqui? Nós entendemos que Jesus Cristo, primeiro ponto, ele sempre existiu. Isso vai falar também, irmãos, na lição anterior. Jesus sempre existiu. Não há um momento e um espaço de tempo em que Jesus nasceu. A palavra de Deus fala que Jesus foi gerado, mas no Evangelho de João, lá também afirma que ele era o Verbo e ele sempre estava com Deus, então sempre existiu. Eu gostaria que vocês entendessem isso, porque desse pressuposto nós vamos falar aqui do esvaziamento da sua glória. Jesus, ele se esvazia da sua glória. Ele sai lá do reino dos céus para poder enfrentar forte batalha aqui na terra, em carne, que era a sua missão. A sua missão era padecer. Realmente, Jesus padeceu por dores, assim como eu e você padecemos por dores. Era necessário Jesus sofrer na pele, ou seja, na carne, as vontades, as concupiscências carnais, para ser sacrificado na cruz do Calvário. Mas ele não deixou de ser Deus, como está dizendo a lição aqui. Ele não deixou a sua divindade. Ele não deixou de ter a sua glória, de ser o unigênito Filho de Deus, de ser também Deus, porque existe Deus Pai, existe Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então ele não nega a sua divindade, mas ele nega muitas vezes o que? A sua glória. Ele renuncia à sua glória temporariamente, no sentido de ser humilhado, mas não a glória de ser o Filho de Deus, de ser o Senhor dos Senhores, não, de maneira nenhuma. Essa divindade ele não nega, para que você não confunda, tá? Porque ele se humilhou porque era a sua vontade de cumprir esta missão, tá? Então o apóstolo recorda que Jesus, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele esvaziou-se de si mesmo, ele esvaziou da sua glória, mas ainda que ele se esvazie da sua glória, a sua glória permaneceu, não deixou de ser Deus, tá? Gostaria que você entendesse isso, porque, como eu afirmei, Jesus sempre existiu, ele não nasceu ali naquele exato momento em que ele foi gerado por Maria. Ele já existia, tanto que tem um discurso na Bíblia Sagrada, que ele fala com os fariseus e ele fala a seguinte frase, que antes que Abraão fosse, ele era. Então ele já existia há muitos anos atrás, tá? Então o que ele fez? O autor diz aqui que ele preferiu privar dos seus direitos, ou seja, ele perde alguns dos seus direitos. Ele não precisava fazer isso, ele não deixaria de ser Deus se ele ficasse lá na sua glória, no reino de Deus, sendo adorado pelos anjos dos céus. Ele poderia falar, não, está muito bom, está muito tranquilo e confortável para mim, como também existe muito conforto na vida de muitos cristãos. Eu não quero fazer a obra de Deus, eu não quero pagar o preço, eu não quero fazer aquilo que a Bíblia Sagrada fala para me fazer, mas você precisa fazer. Você precisa pagar o preço. Assim como Jesus também pagou o preço, todos nós precisamos pagar o preço, irmãos. Nós temos que sofrer? Sim, nós esvaziamos muitas vezes de nós mesmos, assim como Jesus se esvaziou, não deixar o orgulho tomar conta dos nossos corações. Mas temos que nos quebrantar, porque Deus, ele não suporta um coração quebrantado, arrependido, segundo o salmista. Então, nosso coração precisa ser quebrantado diante do Senhor e nos humilharmos também para podermos o quê? Trazer a glória de Deus através das nossas atitudes. As nossas atitudes não é para trazer honra, não é para trazer glória para nós mesmos. A nossa atitude é para glorificar ao Senhor que está nos céus, tanto de qualquer forma, pregando ou cantando ou adorando ao Senhor, tem que ser para a glória de Deus, tá bom? Vamos para o tópico de número 3, obediência sacrificial até a cruz. A obediência de Cristo foi plena, desde a encarnação até o Calvário. Na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele desceu à condição mais humilde
e morreu como servo, em obediência ao Pai e em favor dos pecadores. Submeteu-se à humilhação da cruz. Revela que a Escritura que o primeiro Adão trouxe condenação pelo pecado e Cristo, o segundo Adão, trouxe justiça por meio de sua perfeita obediência. Essa verdade ratifica que a obra redentora do Filho está fundamentada na obediência completa de Cristo ao Pai. A nossa salvação é resultado dessa obediência e não de nossos méritos. Assim como Cristo, devemos obedecer à vontade do Pai. Amém, irmãos. Graças a Deus, né? Então, assim como nós aprendemos já um pouco aqui a respeito da redenção de Jesus, ele também obedeceu, né, este sacrifício na cruz, né? Muitas vezes nós temos que obedecer a Deus e vamos padecer, porque obedecer a Deus é melhor do que sacrificar, segundo a própria palavra do Senhor. Obedecer o Senhor, o seu chamado, obedecer a missão de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, pregar a palavra de Deus, levar aos cativos, aos contritos, muitas vezes ir nos presídios, ir nos hospitais, levar o mantimento para alguém necessitado. Agora, esse levar o mantimento para alguém necessitado não é para poder ficar fazendo selfie, não é para poder ficar gravando e postando para poder conseguir ganhar fundos para um canal. Não é para isso que Jesus trouxe, não, porque essa pessoa está recebendo a sua glória, a sua recompensa aqui. E pode ser recompensa até material, e Jesus não veio para que você venha ter recompensa material. Não é para isso que Jesus morreu. Jesus não morreu também para que você pudesse ter chave de casa, chave de carro. Jesus não morreu por isso não, irmãos. Jesus morreu para que você tivesse, eu e você, tivéssemos a salvação eterna. E a salvação eterna é muito melhor do que qualquer bem material nesta terra. Então não deixe que o diabo corrompa a sua mente, a sua visão, olhando para as coisas materiais. Porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A palavra de Deus fala assim. As obras não levam ninguém para a salvação eterna. As obras podem ser importantes, podem ser bênção. Muitas vezes as obras, Deus não nega que você deixe de fazer as obras são necessárias ser feitas, mas você não é salvo pelas obras que você faz. Você é salvo pela graça. A graça é favor não merecido, ou seja, Jesus já pagou o preço. Basta você crer que Deus enviou o seu Filho, se humilhou por tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui nessa lição e pelo seu sangue nos resgatou, eu e você, purificou os nossos pecados. E nós temos que aceitar essa verdade. Isso sim nós temos que fazer, aceitar esta verdade. E não deixar que o diabo venha querer distorcer esta palavra nas nossas vidas e nos nossos corações. Tá? Então a obediência que Jesus fez, o sacrifício até a cruz do Calvário, ela foi uma obediência plena, né? Ela foi uma obediência, ele foi como Cristo encarnado, vamos dizer assim, até a cruz, sofreu. Imagine, irmãos, aqueles cravos, aqueles grandes cravos pregados nas mãos e nos pés de Jesus Cristo. Imagine esse sofrimento, muito doloroso, deve ter sido muito doloroso. E um sacrifício assim, que muitas vezes a pessoa, até alguns autores talvez trazem a forma desumana que foi feito. Como que ele, sendo uma pessoa humana, conseguiu suportar? Sabe por quê também, irmãos? Porque Jesus era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Então, por isso, ele suportou por tudo aquilo que passou. E nós vamos suportar? Vamos suportar aquilo que temos que passar, irmãos, porque Jesus está conosco. Aquilo que eu e você temos que passar, se tivermos que passar, nós vamos vencer por estarmos em Jesus Cristo. Então ele se humilhou a si mesmo, né? Ele desceu na sua condição de glória para se tornar uma pessoa humilde, né? Isso não quer dizer que ele deixou de ser humilde na sua glória anteriormente, porque Deus,
Toda a vida ele nos fala a respeito da sua humildade, mas ele também, ele não reparte a sua glória com ninguém. Por que Deus não reparte a sua glória para ninguém? Irmãos, há duas formas de você glorificar. Ou você glorifica a Deus, ou você glorifica o diabo. Não existe outra forma de glória. Não existe outro personagem no meio termo aí não. Ou existe Deus ou existe o Satanás. Não tem como você adorar um e deixar de adorar o outro. Ou melhor, não tem como você adorar um e adorar o outro. Ou você adora um e deixa de adorar o outro, ou você adora o outro e deixa de adorar um. Ou seja, ou um ou outro, vice-versa. Não tem como adorar ou servir a dois senhores. Inclusive a Bíblia traz um senhor lá, né, que é o chamado Mamon, que é o Deus das riquezas. E muitos estão indo para esse fim, as riquezas, as coisas materiais. O que o diabo quer enganar? Quer falar para você que o céu é aqui na terra. Mas o céu não é aqui na terra não, irmãos. Tudo isso vai passar. Por que não é aqui na terra? Se fosse assim, Jesus havia tomado o poder do imperador romano e havia governado sobre todas as nações e ele tinha instituído o seu reino definitivamente. Mas Jesus havia falado, meu reino não é daqui. Por quê? Porque aqui há um mundo corruptível. A própria palavra diz que o mundo jaz do maligno. Há coisas que corrompem este mundo. Essas coisas são coisas materiais, são coisas que vão para o coração, inflamam o coração humano, tirando esse homem e esta mulher, vamos colocar aqui no geral, a humanidade assim, da presença de Deus. E isso nós temos que tomar muito cuidado. As coisas materiais corrompem o coração do ser humano. Tá? Então ele desceu na condição mais humilde, ele obedeceu ao seu Pai que está nos céus, por causa de mim e de você, sendo nós pecadores. Todos nós somos pecadores. Aquele que fala que não cometeu pecado já está pecando em falar isso. Então todos nós somos pecadores. Ele se submeteu à humilhação de cruz. E o que era a cruz? A cruz era a paga, o merecimento, segundo os olhos humanos, dos maiores criminosos. A maior sentença, a maior pena para um ser humano na época era a cruz, era pior existente era a cruz, porque publicamente o Império Romano colocava os malfeitores, as pessoas criminosas, as pessoas que fazem as coisas mais horrendas na sociedade da época para ser morto na cruz do Calvário. Porém Jesus ele não era nenhum criminoso, Jesus não era nenhum malfeitor. Sabe por que não era o malfeitor, não era o criminoso? Porque o Espírito Santo, que nos convence do pecado, faz nós termos essa conclusão, de que Jesus era justo, era o Filho de Deus. E ele foi lá simplesmente ou justamente para poder pagar pelos meus e os seus pecados. E por isso que ele se humilhou na cruz do Calvário. Tá? Então, a Escritura Sagrada revela que o primeiro Adão, ele falhou, ele trouxe a condenação. Quem que é o primeiro Adão? O Adão lá do jardim do Éden, que ele e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse é o primeiro Adão. Ele falhou na sua missão. Era para que eles pudessem ser eternos e assim a sua descendência continuamente ser eterna. Existia uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não poderiam comer do fruto dessa árvore. Agora existia outra árvore no jardim, que era a árvore da vida. Dessa árvore da vida poderia sim ter o acesso, porque segundo o livro de Apocalipse, a árvore da vida, ela traz saúde para as nações. E quando nós estivermos eternamente com o Senhor no paraíso, haverá também o retorno dessa árvore da vida. Agora, a árvore que é do conhecimento do bem e do mal, essa Adão e Eva não poderiam tocar, não poderiam se alimentar do fruto desta árvore. Por quê? Porque eles pecariam, assim como o diabo desde o princípio mentiu para eles que eles não iam ser corrompidos e morrerem. Eles acreditaram na mentira do diabo, aí veio a morte. Do pecado surgiu a morte. Não era para nós, eu e você, morrermos, mas infelizmente passamos por essa morte. Todos nós morremos no sentido do corpo físico. Agora a alma ela permanece, ela continua. E por causa desta condenação que trouxe
pelo pecado de Adão, tinha que vir o segundo Adão. Agora, quem que é o segundo Adão? O segundo Adão, conforme a carta aos Hebreus, irmãos, ela está registrada, que está falando que o segundo Adão é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o segundo Adão. Ele sim, ele veio para poder pagar todos os pecados. Em vez de vir em condenação de morte, ele traz a vida eterna. Não somente a vida que vivemos, mas a vida eterna após essa passagem, vamos dizer assim, de vida aqui, uma vida eterna futura para com o Senhor. Então, o segundo Adão trouxe justiça por meio de sua perfeita obediência. Romanos 5, versículo 19, vai nos falar a respeito disso, tá? Romanos 5, versículo 19. Então, essa obra redentora, ela está fundamentada no quê? Na obediência completa de Jesus, seu filho de Deus, né? Filho do Pai que está nos céus, para a nossa quê? Salvação. Então, o resultado dessa obediência traz a salvação, uma coisa muito maravilhosa. Qual que é o resultado da minha e da sua obediência também? Já que Jesus obedeceu ao seu Pai, por que não vamos obedecê-lo também? Não é algo maravilhoso a obediência, o resultado dela, que trouxe para nós a salvação? Então a obediência também à palavra de Deus, para nós, no caso, não somente Jesus que obedeceu, mas se nós também obedecermos a sua palavra, nós também receberemos um galardão da parte de Deus. A salvação e muitas coisas mais. Então que Deus possa tocar no seu coração, de modo que você obedeça a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é pura, é verdadeira, ela é eficaz. Fazer a vontade de Deus, você vai ter somente recompensa. Você não vai gastar a sua vida. Como eu falei, você vai ter ganho ao invés de perda, tá bom? Vamos para o tópico número 2, a obra redentora do Filho. Vou pedir para minha esposa começar a leitura do tópico 2. A ineficácia do sacerdócio levítico. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, no dia da expiação, levando sangue alheio, o sangue de animais, para fazer propiciação por seus próprios pecados e pelos do povo. Esse sacrifício era repetido anualmente porque era suficiente para remover o pecado. O sumo sacerdote terreno era uma figura tipo de Cristo, que é real e eterno sumo sacerdote. O santuário terreno era uma sombra, mas Cristo entrou no céu mesmo para interceder por nós, diante do Pai. A entrada única de Cristo no santuário com o seu próprio sangue nos assegura uma eterna redenção. Por ser imperfeito, o sacerdócio levítico foi substituído por um superior, o sacerdócio de Cristo. Amém. Muito bem. Resumidamente, existe o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era anteriormente uma figura humana. Essa figura humana, esse sumo sacerdote, ele tinha lá um dever, ele tinha uma obrigação no santuário de Deus, no lugar onde ele levava o sacrifício pelo pecado do povo. Uma vez por ano era feito esse sacrifício, no lugar chamado Santo dos Santos. Existia um véu que separava este homem, vamos dizer assim, esse homem normal, comum, como eu e você, este sumo sacerdote, para que ele pudesse entregar este sacrifício. O véu separava este lugar, que só este sumo sacerdote poderia entrar nesse lugar. Uma vez por ano ele levava lá o sangue de animal para poder oferecer. Esse animal teria que ser puro, teria que ser um animal sem mancha, para posteriormente receber de Deus ali o aviso de Deus, vamos dizer assim, a resposta de Deus, que Deus havia perdoado, ou talvez alguns autores falam até encobertado os pecados, porque os pecados não eram perdoados. Mas enfim, vamos colocar perdoados, tá? Perdoados os pecados de ano em ano do povo. E aí esse sumo sacerdote ia lá e abençoava o povo, falando ao povo
que Deus havia recebido o pedido de sacrifício pelo pecado. Então existia um sumo sacerdote para fazer esse ofício, e era feito por um animal sem mancha. A mancha representava a ausência de pureza, a pureza sem mancha, né? Porque a mancha representa impureza ou pecado nos dias de hoje. Esse seria a mancha. Os pecados hoje você pode simbolizar como a mancha, então poderia representar aqui o animal como sem pecado, talvez, ou sem mancha. Então hoje também nós temos pecado, mas como nós somos purificados por Jesus Cristo que tira essas manchas, que tira esses pecados de nós. Então foi necessário fazer tudo isso anteriormente. De ano em ano existia um sumo sacerdote, só que o sumo sacerdote, irmãos, ele não era uma pessoa perfeita. Tanto que na época que Jesus veio aqui na face da terra, os líderes religiosos, que eram os fariseus, os saduceus, eram os líderes religiosos da época, também falhavam. E muitos deles não estavam ali exercendo, por exemplo, a misericórdia para com pessoas, para com a viúva, para com o órfão, para com o estrangeiro. Muitos deles estavam querendo saber somente da lã da ovelha, da gordura da lã da ovelha. O que a gordura e a lã da ovelha representam? Representam dinheiro. Porque a gordura e a lã da ovelha, irmãos, representa algo financeiro para o pastor. E o que remete isso nos dias de hoje? Muitos, infelizmente, não estão preocupados com as ovelhas de Cristo. Muitos estão preocupados com as coisas materiais, com as coisas que se corrompem. Então, na época de Jesus não era diferente. Os fariseus também tinham, infelizmente, esse tipo de atitude. Eles não ensinavam as pessoas a ir para o céu. Aí Jesus veio. Jesus veio para poder pregar a redenção, para poder pregar sobre o reino dos céus, o arrependimento de pecados, que começou também com João Batista. João Batista começou a anunciar a vinda de Jesus Cristo, o Messias, o Cristo prometido. E quando Jesus vem, há grande e densas trevas no momento que Jesus vem. Quando Jesus vem, né, não somente os fariseus, mas o mundo estava voltado em pecar. E as trevas eram trevas espirituais. E por isso Jesus veio, para poder dissipar essas trevas espirituais. Aí o mundo passou a odiar Jesus. O mundo odeia a nós hoje. Não porque eu e você somos bonzinhos. O mundo odeia eu e você hoje, irmãos, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito Santo dentro de nós convence o homem e o mundo também. Convence o mundo das coisas erradas. Então convence o nosso caráter, convence a nossa pessoa de que muitas vezes nós somos falhos. E nós temos que nos humilhar, assim como Jesus Cristo se humilhou, para nós sermos perdoados. Tá? Então aqui a ineficácia do sacerdócio levítico, ou seja, o sumo sacerdote, ele ia de ano em ano sacrificar esse novilho, ou esse cordeiro para expiação dos pecados. Ele não era totalmente eficiente, porque o homem era falho. Infelizmente o homem falhava, o homem pecava. Então ele entrava nesse lugar santo dos santos, mas só que com sangue de animais, que é um sangue alheio, conforme a carta aos Hebreus, um sangue alheio. Agora, o sangue de Jesus Cristo é um sangue alheio? Não, é um sangue puro. Jesus Cristo, ele não é um sangue de animal, e não há mais necessidade de que ele se sacrifique mais uma vez conforme os animais. Foi um único e suficiente sacrifício. O sacrifício de Jesus foi o único e suficiente sacrifício. Bom, então o santuário terreno era uma sombra daquilo que é o santuário hoje. O tabernáculo estava entre os homens. Quem que é o tabernáculo? O santuário de Jesus Cristo. O tabernáculo está entre os homens. Jesus Cristo está entre os homens. E ele deixou para nós agora quem? O Espírito Santo, o Consolador, para estar constantemente falando conosco. E hoje também nós temos, vamos dizer assim, um pequeno tabernáculo, que somos nós mesmos, porque nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós.
Bom, vamos para o tópico número 2, o sacrifício único e suficiente. Aqui para mim, fazer a leitura. Na antiga aliança, ofereciam-se sacrifícios continuamente pelo pecado por causa da ineficácia dessas ofertas. Diferente do sistema levítico, a morte de Jesus foi definitiva, completa e eficaz. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, a expressão uma vez indica que não há necessidade de repetição. O que ele fez é perfeito e eterno. A salvação não é por causa dos méritos ou rituais, mas ela é plena e gratuita, alcançada pela fé na obra consumada de Jesus. Cristo, ao morrer, rasgou o véu que separava o homem da presença de Deus. Não há outro meio de salvação, nenhuma outra oferta, nenhum outro nome. O Calvário é suficiente, Jesus é tudo. Glória a Deus, né, irmãos? Jesus foi o sacrifício necessário. Jesus é tudo, conforme diz aqui o autor, tá? Então, na antiga aliança, ou no Antigo Testamento, né, entenda assim: Antigo Testamento, Antiga Aliança, Novo Testamento, Nova Aliança. Assim como também na Santa Ceia, a gente vê esta palavra: essa é a nova aliança no meu sangue. Ou seja, o Novo Testamento traz a nova aliança pelo sangue de Jesus Cristo. Então a gente vê que o sacrifício de Jesus, ele foi um sacrifício único, suficiente, e ele é um sacrifício pelo pecado. Por quê? Porque existia uma ineficácia nas ofertas e das ofertas anteriores trazidas ao santuário. É diferente do sistema levítico, o sacrifício de Jesus, porque a morte de Jesus foi um sacrifício definitivo. Não precisa, como falei para os irmãos, levar animal lá sem mancha de ano em ano, lá em Jerusalém, para sacrificar pelos nossos pecados. Jesus Cristo foi o sacrifício aceito, né, para que a gente venha ter o quê? O perdão dos nossos pecados. É feito só uma vez esse sacrifício, né, que indica que não há necessidade de repetir. Não há necessidade de repetir mais o sacrifício de nenhum animal e nem o próprio Jesus sacrificar novamente. O sacrifício dele foi único e suficiente, tá? A salvação não é por causa dos méritos, não é por causa dos rituais. O homem, ele não é salvo por causa das obras, como eu falei. E também, então, o homem não era salvo porque ele ia lá, se purificava. Muitas vezes tinha o ritual de se lavar, a lavagem do corpo era simbolicamente a purificação, mas não era bem assim em coração. Muitas vezes a pessoa lavava externamente, mas o seu coração não estava puro. Então a purificação que Jesus, Deus, através do seu Filho Jesus, traz para nós é a purificação de dentro para fora também. É uma purificação interna, ele purifica dentro de nós, tá? Então esse ritual de purificação externa era incompleto, era falha, porque era um homem que ia lá sacrificar, existia um véu, como eu falei. Esse véu separava o sumo sacerdote das demais pessoas que ficavam em outros lugares, lá o pátio, o outro lugar santo, e esse lugar santo dos santos era somente o sumo sacerdote que podia acessar para falar com Deus. Agora, o que acontece? Jesus, na cruz do Calvário, Mateus 27, 51, vai registrar para nós que o véu, ele rasga de cima a baixo. Lá na hora do sacrifício, na cruz do Calvário, o véu, ele se rasga de cima a baixo. O que representa esse véu rasgado de cima a baixo quando Jesus morre na cruz do Calvário? Isso significa que eu e você agora temos acesso ao lugar que antigamente era somente para o sumo sacerdote. É o Santo dos Santos. Porque quem que é o sumo sacerdote hoje, irmãos? O sumo sacerdote hoje é Jesus Cristo. Então ele nos nomeia como sacerdócio, conforme a própria palavra, sacerdote,
povo adquirido, sacerdócio real, nação eleita. Então não temos que mais nos submetermos à vontade humana de um homem, como sumo sacerdote, para entrar nesse véu, nesse lugar chamado Santo dos Santos, porque o véu já foi rasgado. E a presença de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, já nos é dada, porque Ele nos purificou de todos os pecados. Então nós vamos entender aqui, irmãos, que esse sacrifício, ele também tira esta barreira, este véu que existia antigamente. Jesus tira essa barreira. Hoje nós temos completo acesso a Deus pela pessoa de Jesus Cristo e também conversando com quem? Com o Espírito Santo. Tá? Vamos para o tópico número 3, a substituição vicária. A expressão vicária vem do latim, que significa em lugar de outro. A substituição vicária é inseparável da justiça divina. O pecado não pode ser ignorado e precisa ser punido. Em virtude disso, Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou para morrer em nosso lugar, assumindo sobre si a penalidade que nos era destinada. No sistema sacrificial da lei, os animais oferecidos tipificavam essa substituição, mas não removiam o pecado. Em Cristo, o Cordeiro de Deus, a substituição é perfeita e definitiva na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Assim, em adoração devemos viver para Cristo, que por nós morreu. Amém, irmãos. Então nós devemos viver para Cristo. Como diz Paulo, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós morremos. Para quem nós morremos? Nós morremos para o pecado. Você que quer ter essa aliança e muitas vezes não tem essa aliança com Deus através da pessoa de Jesus Cristo, faça essa aliança. Aceite Jesus na sua vida como seu Senhor e seu Salvador. Não é da boca para fora. Aceite Ele verdadeiramente. Se Ele é seu Senhor e Ele é o seu Salvador, Ele tem o direito de governar a sua vida. Só que Ele não vai governar a sua vida para você sofrer por toda a eternidade. Ele vai governar a sua vida para que você, por toda a eternidade, esteja com Ele, com aquela palavra que a Bíblia fala: vinde a mim, benditos de meu Pai, para todos aqueles que está para o céu, para o reino dos céus, que esteja preparado desde a fundação dos séculos, tá? Então, este reino está preparado desde a fundação dos séculos para mim e para você que crê neste sacrifício de Jesus Cristo. Mas você precisa mudar a sua vida e o seu caráter, receber Ele na sua vida como seu Senhor e seu Salvador, confessar os seus pecados para que Ele possa perdoar os seus pecados. Tá? Então, a substituição vicária, a substituição do sacrifício dos animais pelo sacrifício do próprio Cristo ressurreto, o próprio Senhor Jesus. Ou seja, vicária significa em lugar de outro. E se você for lembrar também, quando Jesus ia ser crucificado, era para ser crucificado na cruz de Jesus um bandido, que era Barrabás. Não sei se você se recorda desse personagem. Barrabás era para morrer, mas Pilatos ele faz um apelo ao povo e o povo decide sacrificar Jesus, libertar Barrabás. Também naquele momento nós vemos essa expressão vicária, ou seja, em lugar de outro. Jesus ele tomou o lugar de um bandido que verdadeiramente, aos olhos humanos pelo menos, era bandido, irmãos. Barrabás havia sim cometido várias coisas, né? Nós não temos o histórico dele, mas certamente ele era um criminoso, ele era uma pessoa que havia negligenciado muitas das leis, muitas coisas ele deve ter feito. Mas Jesus não era um bandido, mas só que o povo decidiu
humilhar Jesus até em forma de cruz. E Jesus foi humilhado em forma de cruz, tá? E quando ele chega lá na cruz, o pecado, ele não pode ser ignorado. No pecado do ser humano, ele precisa ter uma punição. E quem que era para estar na cruz do Calvário? Assim como Barrabás era para ter morrido no lugar de Jesus, mas não foi, era para que eu e você também pudéssemos morrer. Era assim, irmãos. A morte era para nós. A sentença da morte, não somente a morte física, mas até mesmo a morte eterna, era para mim e para você, pelo pecado que até hoje nós cometemos, e desde também o pecado de Adão, porque pelo pecado veio a morte, mas era necessário um sacrifício para que eu e você tivéssemos vida eterna. Esse sacrifício foi através de Jesus Cristo, tá? Então Deus, ele não poupou o seu Filho. Se era necessário uma morte, Deus, o Pai, não poupou o seu Filho. Mas porque ele não amava o seu Filho de maneira nenhuma, irmãos. Ele amava o seu Filho, mas só que o que mais aborrecia os olhos de Deus Pai era o pecado da humanidade. E por isso foi necessário ele realmente. Você acha que Deus, o Pai, não sofreu pela morte do seu Filho? Com certeza ele sofreu, irmãos. Assim como qualquer pai, qualquer mãe sofre pela morte de um filho. Mas só que ele fez isso para que eu e você pudéssemos sair da morte eterna para a vida eterna. Então, ele se entregou para morrer em nosso lugar. Tá? Essa penalidade estava destinada para que eu e você pudéssemos ter vida. E por isso, nós temos que viver para Jesus, viver para Deus. Tá? Em Cristo, o Cordeiro de Deus, a substituição perfeita e definitiva foi feita, né? Aniquilou-se o pecado completamente, foi necessário o sacrifício e o pecado foi completamente aniquilado, e porque Jesus morreu por nós, nós hoje vivemos para Cristo. Tá? Nós vamos para o tópico número 3, a exaltação gloriosa do Filho. Após sua humilhação voluntária, o Filho foi entronizado nos céus com glória eterna, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. A exaltação de Cristo está ligada à sua obediência perfeita. O verbo exaltou detona uma elevação acima de toda medida. Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado à posição suprema no universo. Ocupou o lugar de honra à destra do Pai, símbolo de autoridade, glória e soberania. Estar assentado ali expressa o reconhecimento divino da obra completa do Filho. Cristo não apenas voltou para o céu, ele assentou-se no trono. Sua exaltação garante nosso acesso à presença de Deus. Ele intercede por nós e reina com o Rei dos Reis. Amém. Glória a Deus. Então, agora, nós vamos entender a exaltação e a glória de Jesus. Nós entendemos que ele fez a obra redentora, ele se rendeu, vamos dizer assim, se humilhou, e agora é o momento da exaltação. Após a sua morte, existe a ressurreição, ou seja, Jesus ele ressuscita ao terceiro dia, morre e ressuscita, e ele vai para a destra do Pai. Ele tem uma reunião com seus discípulos, conversa com seus discípulos, ele diz aquela frase: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então ele recebe essa autoridade de ter o poder, todo o poder nos céus e na terra, e volta para o céu, para poder estar juntamente do seu Pai que está no céu. E aí ele permanece agora. Aí não tem mais o sofrimento. Jesus não tem mais o sofrimento que foi necessário ter na cruz do Calvário, a dor, tudo aquilo que ele passou, pelas vontades carnais. Agora ele recebe a completa glória sua, definitiva. Simbolicamente também são com aqueles que pagam o preço aqui nesse mundo, irmãos. Aqueles que são os cristãos verdadeiros, que pagam,
que suportam, assim como Jesus suportou a cruz, suportam e padecem por todas as coisas neste mundo, para também um dia receber a sua glória, a glória que vem de Deus, a glória que Deus também vai exaltar todo aquele que foi humilhado em determinado tempo na face da terra. Então aqui nós entendemos que Jesus, ele é recebido à destra do Pai após a sua humilhação, e essa humilhação foi voluntária, porque a própria palavra de Deus fala que eu entrego a minha vida. Jesus, ele mesmo fala que ele a entrega, ele se dá pela humanidade para morrer na cruz do Calvário. Então nós vemos que ele entra no céu, ele é entronizado no céu, uma glória que a glória é definitiva, ou glória eterna. Essa glória eterna é quando Jesus ele é exaltado sobremaneira. Ele é exaltado, ligado, essa exaltação é ligada também a sua perfeita obediência até a morte de cruz. Qual que é a minha e a sua obediência? Ela tem sido uma obediência perfeita diante de Deus? Então Deus está avaliando a todo tempo a nossa obediência também, irmãos. Se nós estamos verdadeiramente sendo obedientes ou desobedientes à sua palavra, para saber se nosso, entre aspas, sacrifício também aqui na terra está sendo válido ou não. Será que o nosso sacrifício está sendo válido diante de Deus? Está chegando às narinas de Deus como um cheiro suave ou como um cheiro podre? Então, essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos, irmãos. Será que aquilo que nós estamos fazendo está sendo suficiente, está sendo necessário? Eu posso dizer que nenhum dos nossas atitudes é suficiente e é necessária, mas a graça nos salva. Só que nós temos que nos esforçarmos. Não é porque a gente vive na graça que a gente não tem que ler a palavra de Deus, a gente não tem que orar, conversar com Deus, fazer a obra do Senhor nosso Deus. Ela é necessária ser feita, tá? Então, estar assentado ali expressa o que? Reconhecimento divino da obra completa do Filho. Então Deus, ele adestra, ele tem o seu lugar reservado à destra do seu Pai. Isso aí significa o que? O reconhecimento divino, que a obra está feita, foi completa. Então ele se assentou no trono. A exaltação dele também garante o que? O nosso acesso à presença de Deus. Como que nós vamos ter garantia dessa presença de Deus se é uma pessoa que continua sofrendo? Então acabou o sofrimento de Jesus, agora é somente a exaltação. Aí sim nós temos a nossa garantia que um dia nós deixaremos de sermos humilhados, de termos esse sacrifício nesta vida terrena, para também estarmos com o Senhor nosso Deus, que reina como o Rei dos Reis. Tá? Tópico de número 2. Um nome acima de todo o nome. Cristo recebeu de Deus Pai um nome que é sobre todo o nome. Na Bíblia o nome carrega o sentido de caráter e autoridade. Dessa forma, dizer que Cristo recebeu um nome sobre excelente, a Escritura afirma que nenhuma autoridade, seja visível ou invisível, se compare ao seu poder e posição. Isso significa que Cristo foi exaltado acima de toda eminência, do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Não existe poder algum que seja maior e nem mesmo igual ao poder de Cristo. Portanto, o nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé, mas uma fonte real de autoridade espiritual. O Senhor delegou à igreja o uso de seu nome para curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. Amém, irmãos. Então, através da pessoa de Jesus Cristo, eu e você recebemos poder e autoridade. Mas nós precisamos saber usar este poder e esta autoridade nesse tempo que estivermos aqui na face da terra. Há muitas pessoas que usam o poder e a autoridade de Deus de uma forma errada, equivocada, para a sua glória, para receber uma recompensa, para receber algo material, para receber dinheiro, riquezas, e isso não é o correto.
uma das coisas que eu estou falando. Podem existir muitas outras, às vezes, que você está imaginando aí. Tem muitas outras coisas que corrompem o coração do ser humano, usando este poder e essa autoridade. É o poder do nome de Jesus. O nome de Jesus é o nome que é sobre todo nome. E eu quero refrisar para você que a sua oração, ela precisa encerrar em nome de Jesus, tá? Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como alguns falam. É no nome de Jesus, porque quem tem o nome sobre todo o nome é Jesus Cristo. E o diabo sabe disso. Quando você pede alguma coisa ao Pai, para que Ele faça no nome de Jesus, porque essa que é a ordenança da Bíblia Sagrada, que você peça aquilo no nome de Jesus. Mas você não vai pedir qualquer coisa no nome de Jesus, porque a própria palavra diz que não podemos colocar o seu nome em vão. Então fala qualquer coisa, em nome de Jesus vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Você muitas vezes não sabe se aquilo que é para acontecer ou deixar de acontecer verdadeiramente é aquilo que é a vontade de Deus. Então se alinhe à vontade de Deus antes de pedir qualquer coisa a Deus. Mas tem que ser no nome de Jesus, desde que seja com o discernimento do Espírito Santo, para que você possa pedir aquilo que é a vontade do Senhor em primeiro lugar. Tá? Então, a Bíblia, ela fala esse sentido, né, no sentido de caráter e autoridade a respeito do nome de Jesus. Ele traz caráter, ele traz autoridade para quem? Para nós. Nós usamos o nome de Jesus. A igreja usa o nome de Jesus Cristo. A igreja não é a placa, tá, irmãos? A igreja é aquela que vai ser salva. São as pessoas que verdadeiramente fazem a vontade de Deus. Não aqueles que falam que é a igreja institucional, não é instituição. É a igreja, as pessoas que são o povo lavado e remido com o sangue de Jesus Cristo. Então, dizer que Cristo recebeu um nome sobreexcelente, né, afirma que a autoridade, quer seja visível ou invisível, ela não se compara, nenhuma autoridade, irmãos, visível e invisível, não se compara ao poder do nome de Jesus. O nome de Jesus é um nome poderoso. Você não está mencionando o nome de qualquer pessoa. Você não está mencionando, mesmo que seja um presidente da república, um presidente de um país, um chefe de Estado, uma pessoa que tem autoridade humana hoje, e nem os demônios também, irmãos. Não tem nenhuma autoridade maior que a autoridade deste nome, Jesus. E se você usar qualquer nome, às vezes, você pode até conseguir uma coisa terrena no nome de alguém. Eu uso o nome de fulano para conseguir alguma coisa. Uma coisa que é ali, corruptível. Mas o nome de Jesus Cristo, que é o nome sobre todo nome, você consegue muito mais do que qualquer coisa. Você consegue a sua salvação. Outra coisa que você faz com o nome de Jesus, você faz com que as pessoas, elas sejam curadas, elas sejam libertas. Você prega o nome de Jesus, você vence o mal, você expulsa os demônios, você expele e manda embora as enfermidades. Não você, na verdade. Vou mudar aqui o termo você. Você usa o nome de Jesus, e é o nome de Jesus que vai fazer isso, mas ele vai usar você para fazer, porque ele precisa de um instrumento para poder fazer, que é eu e você, para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Então nós recebemos a autoridade de Deus, mas não podemos, refrisando, usar essa autoridade para nos engrandecer, mas para glorificar aquele que está nos céus, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos estar encerrando já, nós vamos para o tópico número 3, soberania universal e retorno triunfal. A Escritura revela que todas as criaturas se curvaram diante do nome de Jesus. Essa verdade aponta para a plena soberania de Cristo. A confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor se dará de duas maneiras: voluntária, por aqueles que creem e servem a Jesus como Salvador, e compulsória, por aqueles que rejeitaram, mas que o reconheceram em juízo. Hebreus completa a visão escatológica da soberania de Cristo, afirmando que ele voltará para levar para si os que esperam. Essa vinda será em glória, poder e juízo. Sua glória será reconhecida por todos,
para a salvação ou para a condenação. Ele voltará triunfante para buscar a sua igreja e reinar eternamente. Aleluia, glória a Deus, né? Então, a soberania universal e o retorno triunfal. Deus, Ele é soberano. Jesus, Ele é soberano. Nós entendemos aqui, irmãos, que a glória de Deus, a glória de Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a glória, especificamente estamos falando da pessoa de Jesus, a glória de Jesus é necessária. É necessário ter a glória. Talvez alguma pessoa pode perguntar, por que eu tenho que glorificar a Deus? Por que eu tenho que glorificar Jesus? Por que eu tenho que glorificar o Espírito Santo? Simplesmente porque se você não glorificar a Deus, infelizmente você vai para o outro lado. Você vai para o lado do diabo. E o diabo, ele não vai te oferecer algo bom, algo maravilhoso, assim como Deus oferece. Ele vai te oferecer o quê? A condenação, sendo que nem ele tem a garantia de uma coisa boa para ele mesmo, porque ele já está condenado. Então o único que vai ter, que quer ter a oportunidade de te humilhar, de te mentir para você das coisas que está tudo bom, tudo maravilhoso, é o diabo. Ele vai tentar te persuadir para que você não transfira a glória para o único que deve ser glorificado, que é Deus. Então a glória, ela deve ser manifesta a Deus pelas nossas vidas em todo tempo. Tudo aquilo que você faz, no seu trabalho você deve glorificar a Deus. Na sua escola você deve glorificar a Deus. Na sua faculdade você deve glorificar a Deus. Em todo tempo glorifique a Deus, irmãos. Não tenha vergonha de glorificar a Deus. Se tem pessoas que estão à sua volta que não glorifiquem a Deus, que essas pessoas sejam testemunhas de que você serve a Deus e você o glorifica. Porque quem será envergonhado não é você. Quem será envergonhado será Satanás. Ele já está sendo envergonhado. Continuamente ele é envergonhado por aqueles que usam o próprio nome de Jesus, como nós vimos no tópico anterior, usam o nome de Jesus e ele é expulso de vidas, de lares, de pessoas. E ele continuará sendo humilhado. Sabe por que ele continuará sendo humilhado? Porque ele se rebelou contra Deus no céu. Ele não quis. Ele negou a autoridade de Deus. Ele negou a glória de Deus. E não é isso que eu e você temos que fazer, irmãos. Não podemos negar a glória desse Deus tão maravilhoso, que eu e você não somos merecedores, mas Ele nos dá a salvação. Então preste atenção nesta palavra. A glória é somente para Deus. Não glorifique a homem. Você não canta a Deus para receber a glória para você. Você não prega sobre as coisas de Deus para receber a glória para você. Transfira a glória para Ele, que é digno de toda a glória. Porque aqueles que você pregar, aqueles que eu e você pregamos, não podemos deixar de pregar, vai ser para a salvação para aqueles que creem nessa glória e recebem, reconhecem a sua fraqueza, a sua forma de vida que é corruptível, que é imperfeito, e transfere a glória para Deus. Para esses sim a salvação, mas para aqueles que não se dobram, que deixam o orgulho, que deixam a soberba tomar conta do seu coração, vai ser para a condenação. Então a pregação do Evangelho não é somente para a salvação, irmãos. A pregação do Evangelho também é para testificar que um dia o Senhor, quando essa pessoa estiver condenada, ela vai saber que Jesus Cristo é o Senhor de toda a glória. Vai ser muito triste, mas essas pessoas, de uma forma forçada, elas também vão reconhecer que Jesus é o Senhor. Então, fica com esta palavra, fica com esse encerramento dessa lição, compartilhe este vídeo, se você puder compartilhar para quantas pessoas você puder, e você fique conosco, né? Veja também as outras lições que temos no canal Entendimento da Bíblia, a respeito destes demais temas aqui que nós falamos, das pregações também, as ministrações nos cultos de quarta-feira, lá no canal Entendimento da Bíblia. Se você quiser, seja um inscrito do canal, veja o conteúdo.
não é para poder ter nenhuma recompensa não, irmãos. É para que a palavra de Deus seja levada a vidas das pessoas, tá bom? Então compartilhe esse conteúdo se você puder, tá? Vamos encerrar essa live agora aqui pelo Facebook, e esse vídeo, como eu falei para os irmãos, será republicado no canal Entendimento da Bíblia, o canal do YouTube, né? Deixa as palavras para minha esposa, caso ela queira fazer alguma consideração. Só agradecer a Deus mesmo, né, por essa oportunidade e continuar crendo no nome de Jesus, né? Deus possa abençoar a vida de cada um. Amém. Gostaria que minha esposa encerrasse a oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Pai, por esta oportunidade de podermos aprender a Tua palavra, ouvir a cada dia os mandamentos do Senhor, Pai, que nos conduz, nos leva à salvação através do Teu Filho Jesus Cristo, pelo sacrifício, Pai, que foi feito ali para nos dar a vida e a vida eterna. Por isso, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir dia após dia, até o dia, Senhor, que o Senhor chamar a cada um de nós, que o nosso nome venha estar no livro da vida. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Ajuda, Senhor, a cada um que assiste este vídeo, que aprende mais a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, seja conosco a cada dia. Amém. Amém, irmãos. Que Deus possa abençoar a sua vida continuamente e fica conosco, se você puder. Nós temos um culto na quarta-feira, às 19h30. Se você puder, nós podemos passar o endereço para você também. Seja bem-vindo e um abraço a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.